Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição, e hoje nós vamos falar sobre achados e perdidos. Mas antes, eu queria que você não se esquecesse de dar o seu like, você se inscrever no canal. Isso é importante para nós aqui. Eu quero agradecer também, nós já temos 160 inscritos. Vamos chegar a 200 inscritos. Se inscreva no canal e aí a gente vai então compartilhando esses vídeos. E eu sei, você vai ser muito abençoado. Achados e perdidos. Você já se viu, já se encontrou em algum momento perdido em alguma situação? Pois eu quero te dizer que a Bíblia tem uma seção ali no livro de Lucas, no capítulo 15 e no capítulo 16, de achados e perdidos. São situações em que coisas ou pessoas se perderam, mas que foram achadas. Por exemplo, a Bíblia fala, logo no capítulo 15, sobre a ovelha perdida. A ovelha que ela se perde no campo, eram 100 ovelhas, uma delas então se perde no campo, e a Bíblia diz que aquele pastor, ele vai atrás da ovelha, ele procura a ovelha, procura até achar essa ovelha. E quando ele acha a ovelha, ele cura suas feridas, ele leva a ovelha de volta para o aprisco, e ali então ele passa a cuidar daquela ovelha. Então, alguém que se perdeu no campo pode ter certeza que pode ser achado. Mas logo em seguida conta uma outra história de achados e perdidos. Uma mulher, ela estava na sua casa e ela perdeu então uma dracma. A dracma era parte de uma peça ali que geralmente era usada como presente de casamento, né? Uma joia. E aí então, quando ela perde aquela dracma, a Bíblia diz que ela começou a fazer uma varredura, ela varreu e até encontrar aquela dracma que estava perdida. Ou seja, a dracma, ela se perdeu ali na casa e aquela mulher começou a procurar. Eu imagino ela olhando em todos os cantos até encontrar a dracma perdida. Ela se perde na casa, mas ela é achada. Mas também, logo em seguida, outra história a Bíblia nos relata, a história do filho pródigo. E o filho pródigo, a Bíblia diz, ele pede a parte da sua herança, ele sai da sua casa e ele começa a caminhar por uma vida totalmente dissoluta. Ele gasta o seu dinheiro, gasta os seus bens, até que chega um período de fome, de miséria, e aquele filho então se vê num estado muito ruim. Ele está trabalhando numa fazenda, cuidando de porcos, e quando ele está cuidando dos porcos, até se alimentando da comida dos porcos, ele se lembra da casa do seu pai. E aquele jovem que se perde no mundo, agora volta para a casa do seu pai. E o interessante é que quando ele está voltando para a casa do seu pai, dentro da lei, ele poderia até ser apedrejado. Se aquele pai rejeitasse o filho, aquele filho seria apedrejado no meio do caminho. Mas a Bíblia diz que quando o filho chegou, o pai correu na direção dele e o abraçou e o beijou. Aquele filho havia dito algo, disse, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou ser um dos jornaleiros dele. E ele então diz assim, olha, eu vou chegar lá e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. E aí então, quando aquele jovem chega, antes mesmo dele abrir a boca, o seu pai o abraça, o beija, o leva para sua casa e manda colocar o anel, manda matar o cordeiro, faz uma festa, traz roupas novas e recebe aquele filho como filho novamente. Aquele filho estava perdido no mundo, mas ele voltou, ele foi achado e o seu pai o encontrou novamente. Então nós podemos nos perder no campo como aquela ovelha, nos perder dentro de nossa casa como aquela dracma perdida, ou até nos perder no mundo. Mas sempre que nós nos perdemos, nós podemos ser achados. O Pai quer nos encontrar, Ele quer nos achar. Mas existe uma situação em que não tem como ser achado. É a quarta parábola, é quando vai falar do rico e de Lázaro. A Bíblia diz que o rico, ele se perdeu no inferno, se perdeu no Hades, e agora ele não poderia mais ser achado.
ele tem uma comunicação ali com o Lázaro, que morreu junto com ele, e aí então ele começa a dizer: Lázaro, toca com teu dedo aí na ponta dessa água e alivia aqui a minha língua. Ou seja, ele estava queimando no Hades e ele queria um pouco de alívio, mas não havia alívio para ele. E aí então ele, numa conversa, diz assim: olha, me manda de volta para eu falar para os meus parentes, para que eles não venham para esse lugar terrível. E a palavra diz assim: olha, eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Então, às vezes, nós podemos ser perdidos no campo, na casa e até mesmo no mundo, mas nós podemos ser achados. Mas quando se perde no inferno, não tem mais como ser achado. Por isso que essa palavra lhe alcance nesse dia. Para quê? Para que, se você está perdido em alguma situação, que você se ache, que você se encontre, porque o Pai continua de braços abertos, esperando a volta do Filho. E eu sei que você que está me ouvindo, com certeza, no fundo do seu coração, crê no Senhor. Então volte para o Pai, e Ele quer lhe receber, lhe dando o anel de autoridade, roupas de santidade, matando o cordeiro cevado para fazer uma grande festa por conta da sua vinda, porque o que Ele quer fazer é lhe abraçar, lhe beijar e lhe amar. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Amém.